Assim, Flávia, vamos começar. Qual a bagagem você acha que você já teve que você pode compartilhar com o pessoal? Porque assim, a gente fala muito sobre carreira, deu dicas desde presidente, CTO, desenvolvedor, qualquer estado de carreira. Não, mas fala, onde você se formou, quando você se formou, Tá. onde você já trabalhou, bem mais perto. Eu me formei no Instituto Mauá de Tecnologia, é uma faculdade que até alguns anos atrás era puramente de engenharia, né, que fica em São Caetano do Sul. Hoje tem muitos outros cursos, tem ciência da computação e tecnologia da informação também, né? Então, tem vários outros cursos novos, não é só engenharia. Mas quando eu me formei, né, era só isso. Eu fiz engenharia da computação. E aí, no meu último ano de graduação, eu entrei numa empresa que é completamente diferente do que eu trabalho hoje, né? Eu entrei numa empresa que prestava serviços e num projeto que era para um software para uma metalúrgica. Caramba! Então, o visitar o cliente era ir de EPI mesmo, assim, engenheira raiz. Que legal! Ir lá no chão de fábrica, porque era um software para uma linha de produção, de uma liga metálica. Então... Cheguei a ir lá, cheguei a ver como é que era a situação toda lá, né? Não entendia nada, né? Do que eu fazia ali, dos requerimentos, né? Que era receita de liga e tal. Mas era um software web já que rodava lá nos computadores, né? Da empresa lá, da fábrica mesmo. Então, era bem diferente. Você foi estagiária lá ou não? Eu já fui contratada. Já foi contratada. O meu estágio, eu fiz estágio em um banco e depois eu fiz iniciação científica. Então, o meu estágio foi misturado já, um pé no mercado, outro na academia, que é como eu sou até hoje, eu acho. Isso que eu ia falar. Depois eu saí desse primeiro emprego que eu tive na empresa. Nessa empresa anterior, eu já entrei na IBM e eu entrei no mestrado ao mesmo tempo. Entendi. Então... Boa. E você sempre, né? E hoje você dá aula, né? Isso. E hoje eu voltei para dar aula na mesma faculdade que eu me formei, lá no Instituto Mauá de Tecnologia. Eu estou nos cursos de tecnologia, ciência e sistema da informação, né? E eu dou aula de UX, UI e de desenvolvimento ágil, primeiro e segundo ano. Maneiro. E aí tem um outro... O Alan falou daquele ponto da senioridade que eu estava pensando aqui na hora que ele Você que se ele define comentou como isso. o quê? Onde você está na sua carreira, na escala? Tem um nome essa escala? Não sei. Não sei. Pô, essa questão do Júnior Plano, sério? Não sei. Onde você está? Eu acho que eu estou no fim do pleno, vai. Tá bom. Estou caminhando, quero buscar minha senioridade. Bom, e eu acho que você falou um ponto que eu acho interessante. Que é uma coisa que eu sempre reparei, eu gosto em TI, é porque geralmente a gente vai fazer algo, a gente tem que aprender o domínio, aquela indústria. Eu anotei isso daqui, Sabe? Por exemplo, ela falou sobre metalúrgica. Não é só fazer, porque o pessoal pode achar, né? Vou fazer só o código. Não é, você tem que entender. Tem que entender a área, os requisitos. E aí cai num ponto que você levantou. Por mais especialista que você seja na tecnologia, em cloud, em AI, em Python, em qualquer coisa, o domínio que a gente vai aprender, aplicar, cada hora é um. Sim. Né? Então, quem trabalha em consultoria, às vezes foca ou em telecom, numa indústria. Mas quem trabalha em outros tipos de projeto... E a gente entra naquele ponto também que o importante não é só você aprender uma tecnologia, mas é importante você aprender a aprender. Não, total. Não, é o mais sábio. E como é que você... E você, Adina? Vai, conta de você. Aprende a aprender? Olha... Depende muito do assunto. Não, conta como que você aprendeu a sua faculdade, que é interessante também ser o caso de duas diploma duplo. Como que é isso? A Universidade Federal do ABC, fica aqui em Santo André. É uma universidade pública, criada em 2005, 2006, mais ou menos. É uma universidade muito inovadora, porque você entra lá fazendo ou humanas ou exatas. Então você faz 3 anos desse curso, que é um bacharelado. Você tem um diploma do MEC normalmente, mas você também pode fazer um curso específico, que no meu caso é o da engenharia da informação, e daí você sai com 2 diplomas desse bacharelado, que é o Ciência e Tecnologia no meu caso, e da Engenharia da Informação. Já me formei no primeiro, agora estou caminhando para o segundo, para me formar nesse segundo. E esse curso ele ensina muito a pensar. Por quê?
Porque eu tenho disciplinas da biologia, tenho disciplinas da química, da física, eu fiz física quântica, teve física 5 na minha faculdade. Caramba! Que é interações atômicas e moleculares. Deus então, me livre. Já tivemos um episódio de contas, se você quiser assistir, foi Samurai. Então, é uma universidade que não tem como você não ser generalista estudando na UFABC. E abre a cabeça, né? Abre a cabeça. E a nossa indústria, ela exige que você tenha uma especialidade em algo. Então, é algo a se pensar. Todo mundo que estuda nessa universidade, todo mundo que é generalista no geral, você precisa se aprofundar em algo. E seu primeiro estágio foi? Então, o meu primeiro emprego foi na IBM Research. Foi uma experiência muito louca, porque era um sonho trabalhar na IBM. Eu pensava que era algo inatingível. Estudando na Federal do ABC, quando eu entrei em 2019, eu pensava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir trabalhar na IBM? Porque era uma coisa tão intangível, porque a IBM dos anos 90, eu acompanhei um pouco, sabe, nos anos 2000, a fama da IBM, o peso dela. Eu sei que nós somos um podcast aqui plural, abrangemos todas as nós empresas. Quatro somos lá, aqui também bem hoje aqui, né? Então é possível. Isso é curioso. Tudo é possível. A gente, primeiro, um parênteses, a gente não convidou ninguém da IBM para os outros 20 episódios, justamente por aquele objetivo que eu falei de expandir o nosso network. A gente queria, até porque assim... Sair da bolha. Né? Você tá quantos anos? 10? Eu tô já 8 anos. 8 anos na IBM, eu tô há 18. Então a gente vai se fechando, tanto nas tecnologias quanto no nosso network. Porque internamente, curiosidade, para quem não sabe, a gente lidera a comunidade. Depois a gente fala isso, calma. Vai, tem spoiler, tudo bem, desculpa. Calma. Uma coisa que eu falei, o Adnan falou, que eu acho interessante. O motivo, duas coisas. O motivo de eu ter entrado em TI, assim, eu achava que eu ia fazer eletrônica. Porque meu avô sempre me chamava para consertar televisão. Então ele falava assim, não, Matheus, faz eletrônica, você conserta televisão. Conserta televisão, gente, é só porque minha avó às vezes esquecia a pilha, trocava com o canal. Para ele, eu era o gênio da eletrônica. Mas tinha um cara que ia formatar o computador naquela época. Quando, nossa, você precisava formatar o computador de amigos. Vocês já não passaram dessa época. Essa época aí. Entendeu? Então assim, tinha um cara que ia lá em casa e ele cobrava, né, pra formatar. E eu reparava que ele sempre voltava a cada 3 meses. O problema voltava. Aí eu falei, não é possível. Esse cara tá enrolando minha mãe. Aí eu falei, vou ter que descobrir alguma coisa. Aí eu falei, como é que descobre? Aí eu falei, mãe, me bota num curso, montagem e manutenção de computadores. Eu falei, vou descobrir como é que faz. Foi naquela hora que eu falei assim, aí eu percebi que sim, existia um script que você formatava e depois de 120 dias ele acabava a licença. Acabava a licença então, do Windows. Então assim, eu descobri, tá? Não vou falar, mas descobri. Você então tava... assim, se você estiver assistindo aí... Mas uma coisa interessante que você falou, Adina, não parece, né? Porque eu entrei lá há 18 anos... Já não tinha aquele... A IBM, ela é uma empresa gigante de tecnologia, mais de centenária, mas ela não tem esse apelo com os jovens. Ela é B2B, né? Porque ela não tem cliente, ela não acessa as pessoas no dia a dia. Ela vai acessar, sei lá, o seu pai que podia ter um computador da IBM, né? Ou alguém que já é um parente seu que já trabalhou lá. Então eu vivia esse mesmo caso. Eu não tinha muito esse sonho de trabalhar na IBM, mas o primo da minha esposa, ele trabalhava na Rational como programador, e que foi comprada pela IBM. Daí ele falava, não, aplica pra lá, aplica pra lá. E eu teimoso, não vou, não quero, é muito grande, é muito burocrático. Eu sempre tive um pouco de aversão a isso, até a concurso público, essas coisas, mas enfim. Aí eu tava... idas e vindas, eu tava fazendo um estágio na CIT lá em Campinas, que é uma empresa que agora é gigante, mas na época tinha 200 funcionários. E aí a IBM foi fazer uma palestra lá na Unicamp, onde eu fiz computação, do programa de estágio. Foi fazer uma palestra despretensiosa lá. E eu tava lá, tipo, antes da aula entrou um pessoal lá, falou 5 minutos, eu fiquei pensando, pô, por que não, né? Aí eu saí do estágio da CIT e falei, vou trocar de estágio, vou fazer estágio na IBM. Olha, nunca comentou. Pois é. O meu, mesma coisa. Mas pra experimentar, eu falei, eu quero trabalhar, então agora eu vou experimentar uma empresa grande. E aí eu caí numa coisa que você falou, Flávia, que a gente trabalhando em TI em diferentes indústrias, né? Que você foi para metalúrgica, não sei se você já trabalhou em outras assim. Eu acabei que não, porque a CIT é de tecnologia e a IBM de tecnologia. A gente trabalhar numa empresa de tecnologia, eu acho muito diferente, porque a gente está na nossa indústria. Sim. Né? Então, e aí entra, acho que depois você fala um pouco por que a IBM te chamou essa atenção. Que a IBM é a tecnologia. Só existe o que existe hoje por causa da IBM. Agora não é merchan, não, mas o computador, a memória, o processador. Todo processador, código de barra. Faz parte QR da história Code eu não da sei. computação. Quando você vai estudar, né, o laser, eu já operei o laser. O laser, o LASIK, o laser do olho, foi inventado pela IBM na década, sei lá, de 20, 30, para cortar presunto no açougue. Sério.
Exato, Só que se você pode cortar um osso no meio, você pode fazer cirurgia. Então, todas as tecnologias... É apaixonante. Eu adoro... Não, mas é engraçado. Né? Meu motivo foi diferente. Qual foi o seu motivo? Porque assim, eu nunca imaginava trabalhar numa empresa grande, uma multinacional. Eu estava trabalhando numa empresa de médio porte. Inclusive, eu tinha até possibilidade de ser efetivado lá. Eu estava como estagiário. Mas eu lembro que foi na minha faculdade. E o nome da palestra era Passaporte B Mista. Eu nunca tinha viajado. Do passaporte. Aí eu falei assim, vai ter viagem. passaporte. Eu falei, isso é muito chique, isso envolve viagem. E eu achei que o negócio, tipo, B mista. Eu falei, nossa, não tem chique. Eu falei, deve ser alguma coisa. Me inscrevia. Sempre tem. Eu troquei de estágio, foi outras coisas. Eu lembro da ligação. Quando eu recebi a ligação, falou assim, tá no processo seletivo. Participei do processo. E assim, a experiência de ter entrado, eu larguei, eu tinha uma oferta de emprego para voltar a ser estagiário. Fiquei 1 ano e meio estagiário porque eu falei assim, não diria um passo para trás, mas um passo para o lado, porque eu sabia que estaria crescendo. Se hoje eu estou aqui e talvez não estou ainda na minha realidade lá, é porque eu falei assim, vale a pena esse passo, sabe? Então, às vezes, você que está assistindo aí, sabe, tem vários momentos da sua carreira que você tem que dar, às vezes, um passo para o lado, sabe? Ou arriscar, né? Às vezes não é por dinheiro, não é ou por um propósito. Eu fiz isso também. É que na época não chamava, porque isso foi 2002. Eu tinha uma microempresa de desenvolvimento web, que hoje seria uma startup. Na época não existia esse termo. E eu também conversei com o meu sócio e falei, eu preciso fazer um estágio em empresas de tecnologia. Eu preciso sentir. Eu estava no último ano de faculdade de computação e eu já estava 3 trabalhando com ele, rodando. Fazendo projeto, fazendo site, fazendo... o que você pode imaginar. E eu também dei um passo para trás. Então, na época, pra você ter ideia... Falando em número, sei lá, eu já conseguia ganhar uns 2, 3 mil reais por mês. Eu fui ser estagiário para ganhar 500. Entendeu? Tudo bem que quando você tá... Aí vamos falar de depois de fase da vida. Quando você tá naquela fase da vida, você pode investir isso. Então arrisca, investe. Sim. Entendeu? Eu não tinha conta, não tinha aluguel, não tinha filho. Eu tinha malemar um carro e gasolina. Entendeu? Eu comia de graça na casa da minha mãe. Então assim... Tem que aproveitar as oportunidades. Adnan, você... É júnior, sênior ou pleno? Eu tô contratado como júnior. Tô contratado como júnior. Tô caminhando para ser pleno. Entra na especialidade, que eu tava conversando com o Matheus hoje no Uber, vindo para cá. Você quer ser pleno no quê? Você quer ser sênior no quê? Eu ainda tô nessa fase de decisão. E até porque assim, a gente muda muitas horas. Eu acho que até eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, essa questão de júnior, pleno e sênior. Você é o quê, Matheus? Eu tô aqui me questionando. E assim, eu acho que hoje, me definir, eu já passei por vários cargos. Já fui estagiário. Então, isso, tem o cargo, tem a etiqueta da vaga, o título da vaga, né, que você tá falando. Tem o tempo de experiência, tem a idade, tem outras variáveis. Porque, assim, então vai, qual que é a hoje, sua? De verdade, eu vejo que tem o cargo que você faz, o tempo que você faz, a experiência. Porque assim, eu já conheci N pessoas. Já conheci pessoas que estavam há anos no cargo, mas não tinham vivido experiências diferentes. Que às vezes você, em um período mais curto, tem muito mais experiência. Porque eu, ouvindo o pull request, até os episódios entrevistando, sabe, eu penso que assim, a gente aprende pela experiência. Por isso que a gente criou o Que Commit foi esse, né? A gente falou assim, que vamos aprender com o erro, porque eu lembro, quando eu deletei um banco. Não deletei, vamos falar assim, né? Mas assim, eu já derrubei um banco em produção de faturamento porque eu queria testar uma matéria que eu tive na faculdade, que era processamento. Meu Deus. Eu vi o processador funciona com paralelismo. Eu falei, em vez de inserir 2.000 lins, eu falei, vou abrir 2.000 threads. Na minha cabeça, foi lindo. Nunca mais fiz novamente, óbvio. Mas assim, são experiências. Às vezes, hoje, eu tive um cargo de liderança técnica. E assim, tive pico de liderar 40 pessoas. Várias vezes a pessoa me perguntava, não é porque eu era mais inteligente. Eu falava assim, já passei por isso, tenta esse negócio. Sabe, ontem mesmo estava uma situação que uma desenvolvedora veio falar comigo e tal. Tô com um problema aqui, falei com várias pessoas. Eu falei, tive esse problema na semana passada. Olha esse atributo aqui que tá errado. Você já tá ficando sênior, Matheus. Mas eu acho que é isso. Mas eu acho que a senioridade vem disso, vem da experiência também. Mas Alan, porque assim, você já passou, a gente conversou muito com o Gama. Cara, você conversa com o Gama, ele já passou por tanta transformação que é inimaginável. Mas é essa questão. As coisas que ele já teve que resolver. Então, acaba cortando o caminho de resolvendo mais rápido coisas mais complexas. Mas eu vou ser mais polêmico. Porque assim, a gente, até hoje no mercado, a gente é muito júnior, pleno, sênior, né? Mas assim, eu sou sênior num cargo, eu fui desenvolvedor, liderança técnica. Se eu mudar para uma outra área, para outro cargo, eu não vou ser sênior. E tudo bem.
sabe? Eu acho que é esse o ponto. A gente é um conjunto de nossas experiências. E é mais profundo que isso. Porque ser pleno ou ser sênior não é só uma questão de cargo, é uma questão de postura. Porque você não se torna sênior só por causa do cargo. Você se torna quando você assume responsabilidades e quando você bate no peito e fala, não, eu vou dar conta de fazer isso. Isso é ser sênior, na minha visão. Então, você pode ser sênior na sua vida. Tem muita gente que é estagiário na própria vida. Saber lidar com as situações. Bonito, né? É um estagiário sênior. Falou bonito. E aí, Flávio, então, até pegando esse ponto, né? A gente sabe, a gente comenta muito e falou muito aqui no Curriculais sobre, óbvio, a gente fala sobre tecnologia, a gente tem muito na cabeça aqui, né? A gente tem que saber muitas linguagens de programação, aquela coisa de hard skills. Você, ainda mais agora, professora, aquela coisa toda, tem que liderar com tantas coisas. Qual a importância, não do hard skill, mas dos soft skills para você? Igual a gente não falou, às vezes a gente tem que saber liderar, delegar, sabe? Sair de situações, né? Complexas que envolvem pessoas. Qual a importância disso? Para ter a senioridade, né? Que a gente busca estar na carreira. Eu acho que anda de mãos dadas aí com os hard skills, né? Saber lidar com as situações, né? Muitas vezes as pessoas... Quer dizer, todas as vezes as pessoas pensam diferente da gente, né? Cada um tá ali. Eu falo muito isso para os meus alunos quando a gente vai falar de persona, né? De quem que é o cliente, de quem que a gente vai construir, né? O software, né? Até mesmo, né? Nesse sentido, assim, que cada um tem um modelo mental, né? Então, cada um tem um conjunto ali de experiências, né? De vivências que faz quem a pessoa é. Sim. Então, assim, as pessoas vão agir e vão lidar com as coisas, né? De maneiras diferentes. Então, às vezes, né, a gente está começando ali, né? Eu lembro de ter, no meu começo lá, de não saber lidar. Às vezes a gente fica chateado com alguma situação, né? Ou então, né, às vezes bate o pé, entra num conflito ali por alguma coisa que mais para frente você fala assim, não, eu não precisava ter entrado nesse conflito. Eu podia ter feito um caminho diferente ali, ter entrado num consenso, né? Ter contornado a situação ali de uma maneira sem ninguém sair machucado ali, né? Então, eu acho que o soft skill de saber lidar com as formas diferentes de pensar aí, né? E de falar as coisas, de dar um feedback, receber um feedback também, é um negócio que anda ali... Receber é mais difícil, eu acho. Receber, também. Mas o Adina falou de liderança. Acho que liderança é essas habilidades, os soft skills. Eu vou fazer depois uns dos termos em inglês. Eu tava Nossa, cara, feedback. Eu falei, Alan, tem uma lista. Flávia falou feedback. Nossa, tem uma lista. Mas como que você fala soft skills em português? Você vai falar habilidade macia? Não, habilidades de relacionamento. Habilidades macias. Habilidades não técnicas. Não, eu não sou a favor de traduzir todos os termos, não. Mas eu tô implicante com isso. Daí talvez venha a questão da idade com a implicância também. Tô sentindo isso já. Isso, né? Mas depois a gente vai falar. Depois a gente fala. Mas vamos falar de liderança até pra gente finalizar aqui. Porque a Dina falou de liderança, você falou dessas habilidades. E liderança eu acho que é um ponto muito significativo, porque é uma questão que você não tem um cargo, né? Não é um cargo. Sim. É uma coisa que você... E não dá pra alguém... Alguém tem que falar, ou você tem que sentir. É uma coisa, não sei, é uma coisa conquistada pelas suas atitudes. Não é uma coisa que eu falar, Dina, você vai liderar o tal coisa. É algo que você tem que construir. Então, eu acho que essa questão de soft skills, dessas habilidades mais de relações, desenvolve a liderança. E aí vem o nosso gancho pra gente falar da nossa relação, né? A gente já falou algumas vezes, a gente nunca trabalhou junto em nenhum projeto, em nenhum departamento, em nenhuma... Nada, nem departamento, nem projeto, nem nada. E a gente se conheceu por causa da comunidade de liderança técnica dentro da IBM, como voluntários, como participantes, né? E aí, o ano passado, a gente organizou o nosso evento anual, a gente encarou. Sim. Também nem lembro mais, porque assim, foi... Eu acho que assim, a gente já tava querendo... A gente conversou, né? Eu lembro que até a gente não perguntou... Eu falei assim... Não, mas a gente não tinha feito nada junto. Esse é o meu ponto. Então, assim, vamos fazer? Vamos, vai. Tá, vamos. Assim, a gente começou a conversar sobre a questão de vai como ter, fazer não vai impacto, ter. como fazer isso acontecer. A gente falou assim... Porque a gente fica, às vezes, numa posição muito reativa, esperando a outra pessoa fazer. Isso. Foi no momento que a gente pensou assim, caramba... Se a gente não fizer, não vai ter. Se a gente não fizer, não vai ter.
Então foi nesse momento que até surgiu até a ideia aqui do Pull Request, foi isso. Foi no Como mesmo a gente momento. faz acontecer? Faz acontecer internamente, que a gente queria acontecer, e externamente, né? Trabalhar essa questão da eminência. E é um ótimo ponto a questão da liderança, porque assim, quando eu assumia, eu tô há 4 anos como líder técnico, vou ser bem sincero, quando eu fui assumir o cargo, eu tava com muito medo. Porque uma coisa é você ser desenvolvedor, né? Eu era aquele tipo assim, bate no peito e resolvo. Sabe? Vai lá, eu faço, tem que resolver rápido, eu vou lá. Mas quando... Isso não é liderar. No início... É executar, né? Eu tive muita dificuldade, porque eu falava assim, tinha uma atividade, falei, deixa que eu resolvo. Eu vi que eu não estava liderando e nem ensinando, sabe, meu time. E até porque liderar, chegou uma hora que eu achava assim, não, eu tenho que ser o cara que tem que saber tudo, tem que de tudo. E eu percebi, não. Eu tenho que ser o cara que vai estar com as melhores pessoas do meu time e engajadas. Esse, para mim, era o principal ponto que a gente precisa trabalhar. Exato. Então, só para situar. Então, aí a gente se candidatou para liderar a comunidade, né? E assumimos em janeiro. A gente reformulou tudo lá, restauramos o caos. Era um conselho, a gente quebrou, agora a comunidade é aberta para todo mundo, sabe? Conectar todas as áreas, porque a gente quer isso. É criar conexões, né? Engajar as pessoas e criar conexões. A gente tem aprendido muito isso esse ano, né? E também delegar, porque liderar é isso, é você identificar as pessoas. Eu já me peguei várias vezes no dia a dia do trabalho. E aí vem uma questão de senioridade também. Às vezes alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, ou eu sei alguém que sabe melhor do que eu. Então, às vezes, eu acabo no meu dia a dia fazendo um modelo mental na minha cabeça que, assim, eu conheço vários pontos. E aí, o meu trabalho acaba sendo só ligar os pontos. Isso entendeu? É conhecimento. Eu passar para alguém. Isso também vem da experiência, né? E das relações. E até... A Flávia, que está aqui também, lidera uma iniciativa, que é a nossa iniciativa de meetup externo, que é o Tech Night. Né? Inclusive, semana que vem vai ter um. Então, também um exemplo de que trabalha na nossa comunidade interna e exerce habilidades, né, Flávia? Sim. Dá um exemplo de habilidades que você está aprendendo com o Tech Nights que você não teve ainda e não tem no seu dia a dia no nosso projeto. Nossa, várias coisas. Primeiro, lidar com um pessoal bem mais sênior do que eu, e eu digo assim, a nível executivo mesmo, porque a gente sempre tenta trazer um executivo para ou abrir ou fazer uma participação ali para inspirar o pessoal, né? Então, lidar com essa galera, assim, com o Olimpo ali da empresa. Né? Mas... lidar com questão de grana para realizar os eventos, organização. Ir lá na frente de um monte de gente, pegar o microfone e organizar o negócio, né? E falar na frente de todo mundo ali. Então, tem várias coisas. E aprender um pouco a cada tema diferente que a gente faz ali. Que isso é o mais irado, né? Alan, legal. Felizmente nosso tempo está chegando. Mas assim, eu acho que... Primeiro, a gente queria agradecer novamente, Yara, o pessoal do TDC aqui, pelo esse espaço, realizar esse nosso sonho, né? Foi nosso primeiro aqui presencial. E com amigos... Primeiro de muitos, espero. Primeiro de muitos. A toque de caixa, amigos, a toque de caixa. Isso a gente tem que melhorar. A gente não faz... tem especialistas aqui em podcast. A gente não tem muito roteiro, mas a gente tá se organizando. A gente faz sem roteiro. Essa é a ideia. Mas toparam, Dinan, obrigado por participar aqui, por ajudar a gente em tudo. Desde o início. Flávia que ajudou a gente também. E várias pessoas que ajudou a gente a conquistar pelo menos uns 100 dos 1000 inscritos. A gente põe na conta dela, divulga para os alunos, divulga para tudo, a Dinan também. E até porque ela, de verdade, né? O que a gente lembra, eu acho que pra mim, Pull Request é irado. Mas assim, minha amizade com você, minha amizade com vocês, eu acho que assim, a gente aprende a se conectar com as pessoas. Sabe? Isso é muito maior do que a tecnologia em si. E assim, e principalmente porque a gente sabe que a gente descobriu algo que a gente pode ajudar todo mundo, que é a eminência técnica. Exato. Como fazer essa eminência técnica acontecer. Então, assim, a gente tem 20 episódios, a gente vai bolar várias coisas novas aí, né? Quadros, né? Seja divertido, seja mão na massa, né? Então, assim, pra você, um dos 1000 aí que se inscreveram, nos ajudaram, nosso muito obrigado. Vocês são a nossa comunidade agora, exatamente. Né, a gente tá com a comunidade, estamos lançando aqui a comunidade Pull Request. É claro. Então, muito obrigado por tudo. Alan, valeu. Tamo junto sempre e nos vemos no próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.